Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao nosso curso. Hoje, a sexta aula, onde nós vamos discutir um pouco sobre os problemas que todos esses processos sobre os quais nós estamos falando nas últimas aulas trouxeram para a vida das famílias e para a vida da sociedade de forma mais ampla, certo? Toda mudança traz uma série de desafios e a massiva imigração, a mudança nas formas de trabalho trouxe grandes mudanças na dinâmica da vida das famílias. Aqui uma citação de um operário do século, perdão, há 100 anos, né? 1920, praticamente 100 anos atrás. Um homem deixa seu cérebro e sua liberdade na porta quando vai trabalhar na Ford. Fazendo uma crítica aqui ao processo de trabalho da Ford, até vale citar um filme bastante famoso, Tempos Modernos, do Charles Chaplin, no qual ele faz esse tipo de crítica, não é? As pessoas, nesse contexto fabril, passam a ser bastante como partes de máquinas, não é? E bastante substituíveis, o que explica, em grande medida, os abusos que aconteceram nas relações de trabalho, não é? Lar e trabalho separados pelo no mútuo. O que acontece? Nós falávamos da separação do ambiente de trabalho com o ambiente doméstico, que aconteceu nesses contextos de urbanização e de industrialização. Mas, obviamente, há um certo entrelaçamento entre as duas coisas. Em primeiro lugar, alguns elementos, a oferta de trabalho muito mais abundante nas cidades do que no campo, isso é um dos catalisadores do processo de saída do campo para as cidades, mas condições de trabalho muito precárias, nós falávamos já de algumas coisas, trabalho infantil em situações péssimas mesmo, e também estudamos isso na escola, né? Faz parte aí dos processos, movimento operário que se organiza a partir disso. A separação lá, a comida, por exemplo, ela deixa de ser produzida, né? E passa a ser bem de consumo, ou seja, se produzia o que se comia, em grande medida, havia trocas, obviamente, mas passa a ser um bem de consumo. Tem indústrias dedicadas à produção de alimento que vão lucrar em função disso. E a família ela passa a ser, nesse contexto, também uma unidade de consumo. Então, uma mudança de perspectiva do papel da família dentro da economia, né? Então, como unidade de consumo. O número de filhos que crescem fora do matrimônio entre 1750 e 1850 é bastante relevante, é um fenômeno que aumenta. Também está associado à diminuição da prática religiosa que aconteceu com o aumento da, da industrialização, né? E também a prática religiosa diminui por causa das longas jornadas de trabalho, e isso também estimulou uniões informais, vamos dizer dessa forma, né? Ou não matrimoniais, e muitas mulheres buscando se unir a homens para poderem ganhar mais, né? Ou seja, terem ali uma unidade familiar com maior renda, e, enfim, mas sem formalizar em um matrimônio. Então, é um fenômeno novo, né? De uniões fora do matrimônio que acontece. As condições de trabalho precárias, jornadas noturnas, jornadas de trabalho muito longas, as mulheres algumas vezes trabalhando em casa para a indústria têxtil, né, com os tecidos, e isso em condições piores do que nas fábricas, quando podiam trabalhar, e a proibição da associação, da formação de sindicatos para a defesa dos interesses, né? Isso foi uma luta dos operários no século XIX, certo? Leis passam a proteger, ao longo do século XIX, as crianças no trabalho, e ao passo que há o início do processo de universalização do acesso à escola. A escola, até o século XIX, era algo das elites, as igrejas tinham um papel na educação das crianças, mas era algo pouco acessível, de forma ampla. No século XIX, na segunda metade, passa a ser acessível, e esse acesso vem junto com uma certa limitação das possibilidades de trabalho para as crianças, até chegar no nosso caso atual, em que não é possível, não é permitido que uma criança trabalhe, que a sociedade quer é que a criança esteja escolarizada. E isso começa nesse contexto da Revolução Industrial, ainda no século XIX. E outros tipos de subsídios surgem nesse contexto, como a licença maternidade ou subsídio por doença, não é? Ou seja, um operário doente, ele não trabalha, não vai receber um subsídio ali para a sua subsistência naquele período. Muitos filhos trabalhavam nas mesmas fábricas que seus pais, era um pouco a dinâmica do trabalho em família, não é?
e operários também trazendo parentes, né? Faz parte do processo de migração rural, ou seja, indicando um parente para começar a trabalhar ali, saindo do seu local de trabalho anterior, na zona rural. Enfim, faz parte da dinâmica. E outro fenômeno que começa bom, a tomar um caráter específico é da prostituição, de mães solteiras, né, que não estavam casadas e que precisavam de alguma maneira viver. Então, há um crescimento da prostituição também, com o aumento da população nas cidades, uma maior abrangência. E no Brasil, como que fica a situação das famílias no Brasil? Então, surge a precariedade urbana aqui no nosso país, aqui mostrando uma imagem de uma favela, de uma encosta, né? Fazemos essa gravação no início de 2023, e acabou de ter uma tragédia nas encostas de São Sebastião, então é um problema que já vem há muitas décadas presentes aqui no nosso país, certo? Bom, Brasil. Houve, em primeiro lugar, uma falta de plano para a integração da população que era escrava, 700 mil, que foram libertos em 1888. Nunca não houve uma integração efetiva, e até hoje, obviamente, no nosso país, a pobreza ela tem um certo aspecto racial. A população negra proporcionalmente é mais pobre do que outras populações, infelizmente. Por quê? Consequência, efeito da escravidão, dessa estrutura da escravidão que nunca foi totalmente rompida aqui no nosso país. E depois, a urbanização acelerada fez com que surgisse no nosso país o processo da favelização. Muita gente chegando nas cidades, populações da cidade crescendo aceleradamente, não houve um processo de urbanização planejado, logo as favelas passaram a prevalecer. Também começa a luta por direitos sociais aqui no país, certo? Já talvez poderíamos falar do movimento de libertação abolicionista no século XIX, como primeiro movimento social, e no início do século XX, as pessoas vivendo nessas condições de trabalho das fábricas, que nós falávamos da Inglaterra, mas eram muito parecidas com as situações aqui no Brasil, e naturalmente as pessoas começaram a se associar para buscar interesses, não? Então, por exemplo, em 1917, a grande paralisação, greve geral aqui no Brasil, a primeira, em 1917, com os operários se articulando, muitos imigrantes ou filhos de imigrantes, se articulando para buscar melhores condições de vida e de trabalho nesse contexto. Por exemplo, não havia férias, não havia aposentadoria, não havia adicional noturno, não havia descanso de fim de semana, e aqui é um ponto importante, descanso de fim de semana sendo abolido, a prática religiosa diminui, e aquele processo que nós falávamos de diminuição da vida religiosa e menos matrimônios, também acontecendo aqui no Brasil. Salários baixos, mulheres e crianças desempenhando o mesmo trabalho que o homem, em condições muito precárias. Não tinha carteira de trabalho e não havia responsabilização dos empresários, dos patrões, pelos acidentes nas fábricas. Então, um contexto bastante precário, uma certa pressão social nesse momento, na primeira metade do século XX aqui no Brasil, e urbanização acelerada, formação de grandes favelas nos grandes centros urbanos. Chegamos ao final da nossa sexta aula, espero que vocês tenham gostado. Espero encontrá-los para a nossa próxima aula, a nossa sétima aula. Nós vamos detalhar um pouco sobre a vida da família nas cidades, a vida familiar nesse contexto urbano. Um grande abraço.